Olá, pessoal! Depois aí do recesso de janeiro, estamos retomando a nossa Universidade do Sucesso. Hoje falaremos da lição de número 24 e o título é Como Conseguir Se Organizar. O objetivo principal de uma vida mais eficiente e produtiva é proporcionar a você tempo suficiente para que você possa desfrutar dela. Certa vez, William Faulkner, ele lamentou que a coisa mais triste na vida é constatar que a única coisa que podemos fazer 8 horas por dia, dia após dia, é trabalhar. Não podemos comer 8 horas por dia, não podemos beber 8 horas por dia ou fazer amor 8 horas por dia. Só o que podemos fazer por um período tão longo de tempo é trabalhar, razão do homem fazer a si mesmo e aos outros tão infelizes. Na lição de hoje, então, pessoal, nós vamos conhecer algumas técnicas, algumas coisas extremamente práticas para que a gente aprenda a se organizar de maneira diferente e fazer um uso melhor do nosso tempo. O que o trabalho significa para você? Você o vê como uma atividade que lhe traz mais aborrecimentos do que prazer? Vê a diferença entre divertir-se e trabalhar, assim como entre o prazer e a dor? Vive para trabalhar? Trabalha para viver? Não importa qual seja a sua resposta, uma coisa é certa: o trabalho existe e está aqui para ficar. Evidentemente, uma vida organizada é muito mais eficiente do que uma outra onde impera o caos. A maioria de nós poderia aumentar a própria eficiência com mais organização. Contudo, as regras muito rígidas atualmente não são mais regra geral quando se trata de organizar. Precisamos, gente, nos organizar na forma adequada à nossa personalidade e de acordo com a tarefa que a gente tem ali a realizar. Ao planejar sua vida, resista à tentação de se tornar excessivamente organizado. Tudo que é excesso, gente, não há equilíbrio. Isto pode ser fatal para a sua eficiência. Há, no entanto, boas orientações para organizar sua vida e seus pensamentos. Se você as seguir apenas como instruções e não como leis inflexíveis, verá que lhe ajudarão a aproveitar o máximo de seu tempo e de seu esforço. Pensando assim, vamos examinar então na aula de hoje algumas ideias. Procure a ferramenta adequada a cada tipo de trabalho. Thomas Carlyle observou certa vez: o homem é um animal que usa ferramentas. Sem ferramentas ele não é nada, com elas ele é tudo. Vale a pena nos lembrarmos destas palavras. Quantas vezes não se dedicou de maneira esforçada a uma atividade que não deu certo, só para descobrir que se tivesse uma determinada ferramenta, poderia ter economizado uma quantidade enorme de tempo, energia e frustração. Uma ferramenta é qualquer coisa que você utiliza para ajudá-lo a atingir os seus objetivos. Não importa quais atividades ou objetivos busque, todos implicam no uso de uma ferramenta. Se você, antes de começar uma tarefa ou realizar um objetivo, parar por um momento e perguntar a si mesmo: quais são as ferramentas necessárias para executar até o fim este trabalho? Eu tenho essas ferramentas? Se não possui as ferramentas adequadas, procure se equipar primeiro com as melhores ferramentas disponíveis. A diferença entre sábios e tolos está muitas vezes na escolha dessas ferramentas. O segundo ponto é: organize o seu local de trabalho. Examine o ambiente onde você estará executando a sua tarefa. 1. Localização. Se você é feliz bastante para escolher o seu local de trabalho, escolha aquele que contribui para uma boa execução da tarefa. O segundo ponto é o espaço. Depois de ter escolhido o lugar adequado, é útil saber o espaço que você tem disponível antes de você prover esse espaço com as ferramentas necessárias. O terceiro ponto é que haja um acesso fácil às ferramentas que você utiliza com mais frequência. Evite encher o espaço com coisas desnecessárias. O quarto ponto é o conforto. Certas pessoas não acreditam que o local de trabalho deveria ser projetado para ser confortável. Por que a gente vai tornar as coisas ainda mais difíceis? A vida já tem a sua dose de desconforto, distração e frustração. Um local de trabalho confortável geralmente dispõe de cadeiras, ventilação e iluminação adequada. Domine também, gente, a arte de organizar a mesa de trabalho. Muitos de nós executam parte ou todo o trabalho sentados à mesa, num escritório, no nosso espaço de trabalho. Portanto, antes de estudar a utilização dessa ferramenta, devemos refletir sobre o que uma mesa de escritório não é.
Uma mesa de escritório, gente, não é um depósito de papel velho. Uma mesa também não é um depósito de comida, roupas, guarda-chuvas e outras miudezas não relacionadas ao trabalho. Uma mesa não é um lugar para empilhar papéis ou coisas de que você precisa se lembrar. E uma mesa também não é um símbolo de status ou lugar para exibir prêmios, troféus e uma série de outras coisas parecidas. Como é que você pode, então, reorganizar a sua mesa para obter maior eficiência? Bom, admitindo-se que você precisa mesmo de uma mesa, você pode partir para um projeto, então, de reorganização. Primeiro, arrume uma lata de lixo grande, tire tudo de cima da mesa, esvazie todas as gavetas, jogue fora todos os itens que não forem mais necessários. Faça uma lista dos itens que sobraram e que estavam dentro ou sobre a mesa e ordene-os segundo a sua importância. Quando você for examinar cada um dos itens, faça a seguinte pergunta para você mesmo: o que é que pode acontecer de pior se eu jogar isto fora? E se a resposta não for muito ruim, jogue aquele item fora, deixe-o fora da lista. 4. Repasse com um olhar crítico todos os itens que sobraram e coloque só aqueles que são realmente mais essenciais sobre a mesa. Monte um sistema de arquivo nas gavetas mais fundas, com títulos das pastas bem marcados e organizados para que você tenha um acesso rápido e fácil. E se você quiser usar aquele princípio de entrada e saída, né, dos documentos, dos trabalhos, das informações, você pode arrumar um escaninho duplo, né, um para o trabalho já executado, pronto para circular, e outro com aqueles assuntos pendentes que você ainda precisa definir, trabalhar neles. Todos os assuntos que forem pendentes e de baixa prioridade ou que você pode tratar deles mais tarde, deixe arquivados na gaveta da mesa, desde que você não se esqueça que essas gavetas precisam regularmente ser inspecionadas. E aqui mais algumas orientações para se trabalhar à mesa. Se você se deu ao trabalho, né, de reorganizar a tua mesa, você pode ter certeza que você já deu um grande passo para transformar a sua mesa numa ferramenta mais eficiente. Algumas dicas valiosas. Primeira, tenha sempre um só projeto de cada vez sobre a mesa, o qual deve ser a sua prioridade máxima naquele momento. 2. Mantenha as coisas fora da mesa até o momento em que você está pronto para realmente examinar. Guarde em armário, arquivo, gaveta, mas deixe essas coisas fora do seu caminho. 3. Não desvie o seu trabalho para outras atividades por serem mais fáceis ou atraentes. Você deve se concentrar naquela que você determinou que era de prioridade máxima até que você complete. 4. Quando você terminar uma tarefa, coloque-a no escaninho de saída, se você decidiu utilizar esse sistema de entrada e saída, para que você encaminhe, tome providências ou arquive se realmente finalizou. E aí você verifica em seguida as suas prioridades e passa para o próximo item da sua lista. Se você tem uma secretária, uma auxiliar de escritório, enfim, alguém que te auxilia, você pode até utilizar, né, dos serviços dessa pessoa para que ela te ajude a manter a sua mesa arrumada e fazer com que aquele item que é de maior prioridade esteja te esperando ali sobre a mesa no começo de cada dia. Escolha, na verdade, assim, o que é mais importante de tudo isso é que você deve escolher o estilo que mais faz sentido, que mais funciona para você e para o trabalho em questão que você está executando. Mas é importante que você seja honesto consigo mesmo. São poucas as pessoas que conseguem dar o melhor de si trabalhando com uma mesa atulhada e desorganizada. Um outro ponto fundamental de organização é melhorar sua capacidade de concentração. A concentração, sob qualquer forma, é um fenômeno surpreendente. Quando eu tinha 6 anos, eu lembro que eu fiquei deslumbrado quando um dos meus amigos botou fogo num pedaço de papel, concentrando sobre ele os raios do sol através de uma lupa. O nosso tempo e energia são como os raios do sol. Na medida em que concentremos os nossos esforços, teremos sucesso em conseguir o que desejamos da vida. A capacidade de concentração permitiu a muitos homens de aptidões modestas atingir cumes de sucesso que nem alguns gênios puderam alcançar. Algumas dicas então para isso. Pense sempre com um lápis ou uma caneta à mão. Quando você anota suas ideias, automaticamente concentra toda a sua atenção nelas. Sempre que você precisar se concentrar, adote o hábito de pensar com um lápis ou uma caneta à mão. E assim que as ideias surgirem, anote-as rapidamente. Use o seu local de trabalho exclusivamente para trabalhar.
O ser humano, gente, ele é uma criatura de hábitos estabelecidos. A maior parte do nosso comportamento ela é orientada por pouco ou por nenhum pensamento. A gente faz muito das coisas no piloto automático. Aprendemos a associar determinado comportamento com um determinado ambiente. Se não nos esforçamos em adotar hábitos salutares no ambiente de trabalho, todo tipo de hábitos improdutivos surgirão, roubando nosso tempo e energia. Então não coma na sua mesa de trabalho, não acesse a rede social da sua mesa de trabalho. Se chegar uma visita, se levante para recebê-la fora da sua mesa de trabalho. Se você vai executar uma outra tarefa ou vai fazer uma pausa, saia também daquele local. Enfim, use aquele ambiente, aquele espaço somente para trabalhar. Quando for necessário também diminuir o passo ou parar, faça-o de maneira construtiva. Um dos segredos da arte de perseverar numa tarefa é saber como e quando você precisa se afastar dela. A perseverança às cegas é para os tolos. E eu já fui tola várias e várias vezes, gente. Esse foi um dos pontos mais difíceis de eu entender. Às vezes, para você concluir uma tarefa, você precisa fazer uma pausa nela. A perseverança às cegas, como eu disse, então, é para os tolos. Significa trabalhar apenas com os músculos, esquecendo a sagacidade e o espírito. Quando você sente que está mentalmente bloqueado ao tentar resolver um problema, faça uma retirada tática do trabalho. Tentar empurrar de qualquer jeito vai levar à confusão e à frustração. Pode ser que você necessite de mais informações sobre o trabalho ou de mais tempo para digerir e comparar as informações. Ou simplesmente a gente precisa dar um break mesmo, descansar a mente para que a gente consiga encontrar, liberar uma informação ou um insight que já está conosco, mas que a gente não consegue aflorar. Melhore também a sua capacidade de ir até o fim. Saber quando parar é uma sábia manobra tática, mas não o suficiente para terminar o trabalho. Em algum momento do processo, você tem de enfrentar o trabalho e ir até o fim. E aqui vão algumas ideias que poderão lhe ajudar a terminar de forma satisfatória aquilo que você começou. Interesse-se pelo seu trabalho. Procure maiores informações. Quanto mais você souber sobre alguma coisa, maiores as chances de que aquilo lhe absorverá. Tente imaginar a satisfação que terá ao ver a tarefa realizada. Desafie a si mesmo estabelecendo datas para o término dos trabalhos. Procure se defender das interrupções e distrações. E faça um esforço conjunto com uma outra pessoa que seja confiável. Quando combina com alguém de fazer alguma coisa, é mais provável que o faça do que se você estivesse sozinho. E também melhore a sua memória. Uma das ferramentas mais úteis na economia de tempo e energia é a nossa memória. Sem ela, todo o nosso aprendizado seria inútil. Teríamos que enfrentar cada situação como se nunca tivéssemos experimentado. A utilidade e capacidade da memória humana é milagrosa. Pode-se armazenar mais itens de informação num cérebro de 1 quilo do que no mais avançado computador. Infelizmente, armazenar informações é uma coisa, recuperá-las é outra. É aí que o computador se torna superior a nós. A nossa memória, ela não é uma mera coisa, é um teste de habilidade. Ela pode ser vista, sentida, examinada, medida. As habilidades da memória, gente, geralmente são divididas em 3 estágios. Lembrar é colocar a informação para ser armazenada. Gravar, armazenar o material no cérebro até que se necessite usá-lo. E o terceiro item é o recuperar, que é trazer à tona o material quando necessário. É esse último estágio a razão dos nossos maiores problemas. Quantas vezes você já se disse, está na ponta da língua? Podemos fazer muito pouco ou nada para melhorar a nossa capacidade de recuperar. No entanto, essa capacidade é de certa forma dependente da maneira pela qual a gente guarda qualquer informação. E a gente pode melhorar então a nossa memória através da modificação dos métodos de gravação. Se você, por exemplo, usar os modernos processos para o desenvolvimento da memória, conhecidos como mnemônica, você vai se surpreender e também aos outros com as proezas de sua memória. Quase qualquer um pode aprender a decorar as cartas de um baralho na ordem em que forem passadas à sua frente depois de embaralhadas. Pode ser apresentado a 50 pessoas e logo depois lembrar-se de todos os nomes e lembrar-se de mais de 100 números de telefones. Quem tiver interesse de se aprofundar um pouquinho mais sobre isso, vale muito a pena. Memória mnemônica é um assunto muito, muito interessante.
Trate de coisas sem importância agrupando-as. Há sempre um número de pequenas tarefas que necessitam ser executadas a curto prazo e cuja lembrança fica ali nos atormentando todo dia. Uma maneira de evitar que trabalhos de menor importância atrapalhem a sua eficiência é você organizá-los em grupos e realizar ali uma leva de cada vez. E aqui algumas estratégias para a solução de problemas. Gente, não complique seus problemas sem necessidade. Ao tentar resolver um problema, procure primeiro uma solução simples e satisfatória. Isso pode lhe economizar muito tempo. Muitas das soluções ou das alternativas de solução são sempre mais simples do que a gente imaginou no início. Aborde o problema de forma criativa. Frequentemente, a nossa capacidade de resolver problemas sofre um bloqueio em função da maneira pessoal com que a gente encara os problemas. Então, quando você permite que um problema seja encarado a partir de diversos pontos de vista, você aumenta as chances de encontrar uma solução satisfatória. Aprenda também a distinguir entre urgência e importância. Coisas importantes não são necessariamente urgentes e vice-versa. Quando você tem pela frente uma série de problemas para resolver, procure definir quais são os mais importantes e faça deles a sua prioridade máxima. Se você se permite ser governado pela tirania da urgência, sua vida será uma sucessão de crises. Você se manterá muito ativo, podendo até ser a pessoa mais ocupada por aí. Não obstante, pode ser que você acorde um dia e descubra que acabou de construir uma barragem num lago vazio. Procure também se antecipar a crises potenciais. Se você se antecipa às crises e age no sentido de preveni-las ou de ter meios para enfrentá-las, você está investindo seu tempo de maneira sábia. As coisas raramente passam para o estágio de crise sem que haja antes uma advertência ou sinal. Um pouco de previsão e manutenção preventiva é uma garantia para que você possa usar o seu tempo realizando seus objetivos, ao invés de consumi-lo ao tentar reagir às crises. E por último, gente, coloque o seu subconsciente para funcionar. Às vezes temos problemas em encontrar soluções simplesmente porque estamos nos espremendo contra a parede para achar uma solução. A ansiedade e a tensão que criamos, aflitos para descobrir a saída, danifica a nossa habilidade criativa e acaba nos levando a um desperdício de tempo. Anos atrás, ao entrar para o curso de pós-graduação, afligi-me sobremaneira ao tentar escolher um tema para minha tese de doutorado, mesmo sabendo que tinha ainda 2 anos para escolhê-lo. Só pensar no assunto me deixava angustiado, pois nunca havia antes escrito uma tese. Os estudos e os exames não me amedrontavam, pois já passara por várias e eu tinha confiança na minha capacidade de me sair bem. Quanto mais eu tentava arrancar um tópico de tese da minha cabeça, mais ansioso ficava e, como resultado, as ideias não vinham à minha mente. Isso é tão comum, né, acontecer com a gente. Um dia mencionei o fato a um dos professores que me sugeriu simplesmente esquecer a busca de um tema e, ao invés, concentrar os meus esforços em todos os trabalhos do curso em si. Passe essa tarefa para o seu subconsciente, foi o conselho que ele me deu, e deixe que ele trabalhe para você. Quando estiver pronto para começar a tese, o seu subconsciente lhe fornecerá um tópico. As decisões mais importantes são tomadas a nível subconsciente. Eu segui esse conselho e tudo realmente deu certo. 6 meses antes de começar a tese, a ideia do tópico me veio à cabeça. O valor da tomada de decisões a nível do subconsciente foi uma das maiores lições que eu aprendi durante o curso de pós-graduação. Então a gente retoma os nossos estudos da Universidade do Sucesso no dia de hoje com uma série de dicas, todas elas práticas, referentes a esse tópico de organização. Com mais organização, teremos mais tempo, e com mais tempo, nós conseguimos atingir mais rapidamente os nossos objetivos. Um grande abraço e a gente se vê na próxima aula.